Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 23, até o capítulo 11, versículo 1. Primeira Coríntios 10, 23 a 11, 1. E assim diz a Escritura: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Eu vou reenfatizar o que ele quis dizer aqui. Assim como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, assim como eu também procuro em tudo não buscar o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Verso 1 do capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar. Senhor, a palavra que definiu a liturgia é glória. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Será entronizado com grande glória. O Senhor é digno de glória. O Senhor é digno de receber elogios. O Senhor é digno de ser tido como o bem mais valioso que qualquer pessoa possa ter. O Senhor é digno de que em cada uma das nossas ações o valor do Senhor seja demonstrado nas nossas decisões, em tudo aquilo que fazemos. Nós estamos diante desse texto para consideração nessa noite e sabemos que sem o teu Espírito agindo em mim, de forma que eu venha a ser uma bênção e um canal de edificação, e naqueles que ouvem, dando a iluminação para entender a explicação e a progressão da tua palavra. Nós carecemos do Senhor de qualquer jeito, quer para falar ou quer para ouvir, mas principalmente para praticarmos tudo aquilo que vamos considerar hoje. Em nome do Senhor da glória, do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Você sabe o que é gabarito? Talvez na sua mente agora, quando eu perguntei sobre gabarito, tenha vindo aquele papel que você recebia no final da prova. Em algumas provas, terminando a prova, você já fica ansioso por pegar o gabarito para chorar, não para se alegrar. Falar, errei tudo isso.
mas o gabarito, às vezes, ele é apresentado como modelo de questões para avaliar o desempenho de alguém em algum determinado teste, mas para outras situações existe gabarito. Quais outras situações? Há gabarito para aqueles que trabalham confeccionando calçados, né? Então tem uma matriz, tem um gabarito, tem uma peça que é a forma onde todos os demais calçados precisam ter a exata forma, o exato tamanho, a exata dimensão daquela peça. Então isso pode ser chamado de matriz, pode ser chamado de gabarito, né? Na construção civil, eu não estava pesquisando sobre a questão de gabarito, eles têm gabarito ou tabeira, né? A tabeira. Então o Carlos aí que mexe um pouquinho de dimensão. E o que é? Quando eles fazem a terraplanagem do local onde eles precisam construir, imediatamente eles começam a fazer o gabarito da construção, que são aquelas tábuas que dão a forma e o tamanho exato de qual deve ser a construção, e ali vão derramando o concreto para ir tomando a forma da casa, né? Na construção, depois do preparo do terreno, é imperativa a construção de um gabarito de obra, que é o modelo que servirá de base para a construção de um edifício, visando manter a construção dentro das medidas propostas no projeto, né? Às vezes o gabarito de quem está na cozinha é receita. Está lá cozinhando e você precisa do gabarito. Você vai lá na receita. Nós fazemos uso disso, acho que diariamente, né? Eu lembro que minha avó, ela pegava aquelas revistas Marie Claire e vinham com peças de roupa para ser costurada. E aí vinha o modelão, ela estendia o jornal, riscava no jornal e depois colocava o tecido em cima e ia cortando em cima do gabarito. Cansei de riscar isso para ela, né? Qual é o gabarito na vida cristã? Qual é o gabarito que nós precisamos usar na vida cristã? Na vida cristã não é diferente. O gabarito para sabermos se estamos vivendo corretamente o cristianismo proposto por Cristo e os apóstolos é a glória de Deus. Se você estiver pensando, como que eu sei se a minha vida cristã é uma vida digna do nome de Deus? Como que eu sei se eu estou dentro do padrão, dentro do modelo? Como que eu posso saber se eu não estou ultrapassando? Ou se eu estou ficando aquém? Resposta: a glória de Deus vai ajudar nisso. A glória de Deus é o nosso gabarito. Viver para a glória de Deus é o limite exato deste edifício que está sendo edificado, que se chama igreja. Toda vez que você estiver para fazer algo e você estiver em dúvida, faça-se essa pergunta: como o que eu estou em dúvida pode ser melhor direcionado a partir de como posso mostrar que Deus é valioso para mim? A partir da perspectiva de como eu posso mostrar que Deus é importante para a minha vida. Ele é o gabarito. Então qual é a mensagem central dessa passagem? Do verso 24 até o capítulo 11, versículo 1. Paulo, lembra, ele está terminando aqui uma das partes sobre liberdade cristã. Depois ele vai falar sobre a liberdade no culto. Do capítulo 11 até o capítulo 14 ele vai tratar quais são os limites da liberdade no culto. Pode-se qualquer coisa em nome de Deus, né? Hoje nós temos aí os adoradores extravagantes. Eu acho que quanto mais radical e mais sem pé nem cabeça, mais Deus é honrado. Mas Paulo aqui, nesse ponto, nessa última mensagem que estamos trazendo agora, nesse texto, ele está finalizando o assunto de como que aquela igreja deveria se relacionar com a sociedade que lhe cercava, especialmente com questões de origem pagã. E o tema central da nossa passagem, dessa ideia aqui, é o seguinte: nossa liberdade é seguramente exercida sem dano para qualquer pessoa, quando nossa preocupação é honrar a Deus em todas as nossas ações. Você pode ter certeza
de que ninguém será machucado por suas ações se a sua preocupação for Deus e a glória dele. Glorificamos a Deus ao imitarmos a Cristo, honrando a Deus e edificando ao próximo. Deus é glorificado quando nós imitamos a Cristo e quando nós edificamos o nosso próximo. Esses versos nos trazem duas ideias básicas sobre o nosso tema. Fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Fazei tudo para a glória de Deus. E eu procurei da maneira mais simples, ainda que a glória de Deus não é um assunto simples. Deus nos deu o privilégio de um acampamento de carnaval esse ano dos jovens, ouvir 9 mensagens sobre a glória de Deus. Eu pude gravar e depois, se você quiser, muito boa mesmo, muito boa. O rapaz que pregou, o pastor que pregou foi Deus usando a vida dele. Muita excelência o tema, 9 mensagens sobre a glória de Deus. E qual é a forma prática que nós podemos fazer tudo para a glória de Deus? O primeiro pensamento, que envolve do verso 23 ao verso 30, é o seguinte: Deus é glorificado quando amamos o nosso próximo. Deus é glorificado quando amamos ao nosso próximo. E o segundo pensamento, que é o verso 31 até o verso 1 do capítulo 11, é o seguinte: Deus é glorificado quando nós amamos a Deus. Bem simples. Deus é glorificado quando amamos o nosso próximo, e Deus é glorificado quando nós amamos a Deus. Como que eu posso fazer tudo para a glória de Deus? Resposta: ame o seu próximo. Ame genuinamente o seu próximo. Deus será honrado. Trate o seu próximo com amor que vem do trono de Deus, e Deus será glorificado. E como que nós podemos ver isso na passagem? Primeiro, Deus é glorificado quando nós amamos o próximo, quando o egoísmo é substituído com a preocupação de edificar o próximo. Paulo ele está finalizando novamente 1 Coríntios 10, do 23 em diante. Ele está finalizando o assunto de como que você pode agir dentro da sua liberdade, sem usar da sua liberdade para machucar a consciência daquele que não tem o entendimento que você tem. E ele resume todo do capítulo 8, 9 e finalizando o capítulo 10 dizendo isso. Uma maneira de você proceder sem erro é: se você amar o seu próximo, você vai trazer glória para Deus. Você vai honrar a Deus. E uma das maneiras de amar o próximo é essa. Você substitui o egoísmo com a preocupação de edificar o próximo. Olha o verso 23 e o verso 24. Todas as coisas são lícitas. Lembra que era um tipo de jargão na igreja de Corinto? Eles chegavam para Paulo e diziam: Paulo, todas as coisas me são lícitas. E Paulo respondia: mas nem todas convêm. Mas Paulo, todas as coisas me são lícitas. E Paulo respondia: mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E nesse ponto, vamos dizer assim, o fechamento da sua explanação sobre o tema, novamente ele traz esse princípio. De fato, há uma liberdade que Cristo nos dá. Todas as coisas não são lícitas, né? E até no capítulo 8, ele trabalha a ideia de que o ídolo em si não é nada, então comida sacrificada a ídolo, no final é sacrificada a ninguém. Porque o ídolo de nada é. E ele diz: olha, você não vai ganhar nada comendo e você não vai perder nada deixando de comer. Mas se você quiser comer, coma desde que isso não fira a mente de ninguém. E ele vai tratar novamente disso nessa passagem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O egoísmo, ele é substituído, deve ser substituído com uma preocupação com o próximo. À medida da nossa liberdade em Cristo, 3 coisas aqui dentro dessa parte. À medida da nossa liberdade em Cristo, leve em conta se o que nós vamos fazer será útil para o próximo. Não para nós. Nós sabemos da nossa liberdade, sabemos, ou quando Paulo fala, todos nós somos
conhecedores, detentores do saber, mas ele adverte que o saber ensoberbece, mas amor edifica, e se alguém pensa saber alguma coisa e ainda não aprendeu a saber como convém, e ele trabalhando com os que são fortes na fé, ele está dizendo, olha, se você tem uma mente bem resolvida, se o que você faz não é pecado, você entende que isso está dentro da liberdade cristã, lembre-se que o que você vai fazer dentro dessa liberdade deve trazer utilidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Tem alguma tradução que traz útil, ajuda, no lugar de convém? Seria a ideia. Né? Ou indo um pouquinho mais no sentido da palavra, nem todas as coisas produzem fruto. Você pode todas as coisas, mas se preocupe com aquelas que dão fruto. Preocupe-se com aquelas que vão alimentar, que serão úteis, que ajudarão. O egoísmo ele é substituído com o desejo de edificar o próximo. Essa é uma maneira de nós amarmos a Deus e de fazermos tudo para a glória dele. A medida da nossa liberdade em Cristo leva em conta a edificação do próximo. O que eu vou fazer vai trazer fruto para quem vai ver? Vai ajudar? O que eu vou fazer vai servir para que essa pessoa construa a vida dela, revista a vida dela, fortifique a vida dela? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas servem para construir em cima. Por que edificação? Lembra no capítulo 3? Vede prudentemente como vocês vão construir. Eu lancei o fundamento, outro edifica, mas não pode edificar com material ruim, porque naquele dia não vai subsistir. Então, se o que você for fazer, faça de maneira que seja de grande ajuda, que traga fruto e que venha servir para que os outros construam a vida delas, no seu exemplo, no seu proceder, no seu padrão. Lembra? Ele vai falar no final, sede meus imitadores. Sem medo, Paulo dizia, olha, me imitem. Se vocês me imitarem, vai ser útil, vai dar fruto. Se vocês me imitarem, vocês vão construir a sua vida em lugar sólido. E uma terceira medida da nossa liberdade, ele vai falar no verso 24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. A nossa liberdade não é para o que queremos, mas para o que devemos fazer. Cristo não te libertou para que depois da salvação você diga, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não. Ele te libertou para que você possa fazer o que você deve fazer. João, capítulo 6, se eu não me engano, capítulo 8, Jesus, capítulo 8, ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós entendemos o seguinte, todos aqueles a quem o Filho não libertou não podem ser considerados livres em hipótese nenhuma. No contexto da conversa, Jesus está dizendo, se vocês fossem as minhas ovelhas, vocês me amariam. Se vocês fossem as minhas ovelhas, vocês fariam as obras de Abraão, de quem vocês estão falando que vocês são filhos. Se vocês fossem as minhas ovelhas, vocês não procurariam me matar. E a ideia é que eles não eram livres para fazer o que eles deveriam fazer. Amar a Jesus, as obras de Abraão e por aí vai. E a segunda questão é que todos aqueles a quem o Filho liberta, de fato são livres. Não recebem uma liberdade progressiva. Eles são libertos de uma vez por todas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe esse verdadeiramente livre sem que Cristo chegue na vida de uma pessoa. E nós sabemos que o que mantém essa pessoa presa é o pecado, a escravidão do pecado. Nós somos libertos, você em Cristo foi liberto. Não para fazer o que lhe dá na telha, mas para fazer o que você deve fazer. Ninguém busca o seu próprio interesse. Você não é livre para ser egoísta. Pelo contrário, você é livre para fazer o que você deve fazer, edificar o outro, e sim o de outro. Paulo agora ele vai trazer isso para situações claras do cotidiano da igreja de Corinto.
E possivelmente aqui ele está tratando um dos casos que veio por extenso na carta. Alguém talvez perguntando para ele, olha, e se eu for no açougue, o que eu faço? E se eu for convidado por um incrédulo que eu sei que tem esse histórico de paganismo, eu como ou não como na casa dele? Como é que eu vou fazer isso? Mas se eu sei que o que eu estou fazendo não é errado, mesmo assim eu tenho que deixar de fazer? Então Paulo agora, ele vai tratar primeiramente no âmbito particular, a pessoa sozinha. Verso 25 e 26 agora. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Eu lembro que eu dei o exemplo, quando nós estávamos tratando sobre comida sacrificada a ídolos. Se nós entendêssemos que há outro Deus além de Jeová, né? Se fosse essa a ideia, se fôssemos pegos por isso, por exemplo, nós não compraríamos no Mundial. Né? No Mundial aqui da freguesia, lá numas entradas tem uma santa enorme, 6 horas da tarde, religiosamente, toca a tal da Ave Maria. Se nós não tivéssemos o entendimento que existe um só Deus, ninguém passaria pelo túnel da linha amarela. Quando você chega na entrada do túnel, tem uma santa enorme lá. Madureira, não sei do que. Você não iria no Mercadão de Madureira. Você não comeria nem no Saara, cheio de São Jorge nas lojas. Tudo que nós fazemos nessa cidade tem, vamos dizer assim, um fundo pagão. Mas, Paulo diz, o ídolo nada é. Mas ele vai falar, ele falou no capítulo 10, no início, que aqueles que estão sacrificando a ídolos, por mais que o ídolo nada seja, mas estão tendo uma atividade demoníaca por trás disso. Paulo ele está trazendo o seguinte aqui, no seu particular. Como que você vai aplicar isso no seu particular? Se você estiver no mercado, coma de tudo e não pergunte nada por motivo de consciência. Tá? Vai lá, compra e esquece. Tá? E ele dá uma razão. Faça uso da comida, porque é provisão de Deus. O princípio é, compre de tudo que tem no mercado, porque é Deus quem deu aquilo, não é o ídolo. E ele cita o Salmo 24, verso 1, no versículo 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Por isso que nós lemos o Salmo 115. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e de mais ninguém. Por isso eu posso ir no mercado, comprar qualquer coisa, agradecer e comer, porque aquilo veio de Deus. Aquilo veio das mãos de Deus. Aquilo é a provisão do Criador para a criatura. Então esse é o primeiro exemplo particular da aplicação do que ele está dizendo. Aí ele traz um exemplo público. Ele traz uma outra situação agora, do verso 27 ao 30. Publicamente, se envolver situação onde está caracterizado um ofício pagão, uma comida sacrificada a ídolos, ele traz duas questões dentro disso. Primeiro, vamos ler o verso 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Isso se você é convidado, é diferente de você se dirigir para uma banquinha de acarajé. Tá? Bem diferente. Isso é se você é convidado e vai na casa da pessoa e está lá, você não pergunta. Outra coisa é você saber notoriamente que o negócio ali é dedicado, né? Ainda que vamos dizer assim, os elementos vieram de Deus, mas há uma outra conotação. É comer na mesa dos ídolos. Quando ele fala anteriormente, não se sirvam das mesas dos ídolos. E aqui ele diz, dentro dessa primeira parte, o seguinte, publicamente, leve em conta o seu próximo, se o que você está prestes a fazer causar tropeço. Mas, se você estiver sozinho, coma. Se você estiver sozinho, coma. O incrédulo te chamou? Vai, come, não pergunta nada. Mas se você estiver acompanhado, verso 28, porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais.
Então, publicamente, você vai apresentar o princípio que foi falado antes. Não busque o seu próprio interesse, mas que edifique o outro. Faça algo que vai ser útil. Faça algo que vai edificar. Então, se uma pessoa chega para você e diz, olha, você sabia que isso é comida sacrificada a ídolo? Olha, eu acho bom você não comer. Você sabe que o ídolo nada é, mas a consciência do fraco ainda imagina que aquilo tem algum tipo de poder. Então, o que você vai fazer? Pôr a sua vontade em primeiro lugar? Não. Por amor ao próximo, por amor a essa pessoa, você vai se abster de comer. Ele vai dizer isso. Porém, se alguém vos disser isso, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da sua consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Particularmente, você está sozinho, está no mercado, está convidado, come. Não pergunta. Agradece a Deus e come. Você está acompanhado de outra pessoa cuja mentalidade não amadureceu biblicamente, espiritualmente. Paulo fala ainda aqui no capítulo 10 que há muitos, no capítulo 8, que há muitos que ainda não têm esse conhecimento ou não estão amadurecidos na ideia de que existe um só Deus, mesmo sendo cristãos. Então, por causa destas pessoas, se abstenham de comer. Posso fazer quando não traz tropeço? Não devo fazer quando traz tropeço. Essa é a norma. Se não traz tropeço, posso fazer. Se traz tropeço, não devo fazer. E aí Paulo ele vai trazer uma pergunta agora. E aqui fica difícil para a gente determinar se é Paulo tentando se defender de algo que ele foi acusado, se é Paulo simulando a consciência do forte nessa situação. Eu tendo a pensar que é Paulo simulando a consciência do forte nessa situação. Qual é a pergunta? Olha a metade do verso 29 e o verso 30. É uma pessoa dizendo o seguinte: pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Por que eu tenho que ser regido pelo que o outro pensa? E não pelo que eu sei? Né? Alguém perguntando. Eu sei que a comida em si não vai ser pecado a comer porque vem de Deus. Do Senhor é a terra a sua plenitude. Eu sei que os ídolos nada são. Mas só porque essa pessoa tem uma mente fraca, eu devo deixar de comer? Por que a minha liberdade vai ser governada por essa mentalidade? Olha o verso 30. Se eu participo com ações de graças, lembra em 1 Timóteo 4 que Paulo fala que os falsos mestres vão proibir a alimentação. Uma das características dos falsos mestres é que eles vão proibir o consumo de certos alimentos. E aí Paulo diz que estes são dados por Deus e que pela oração são santificados. Então a pessoa aqui, o sujeito está dizendo, eu orei pela comida, eu agradeci a Deus, e por que eu não vou comer por aquilo que eu agradeci, que notoriamente veio da mão de Deus? Por que eu vou me abster disso? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado, tolhido, barrado por causa daquilo que dou graças? Como que você responderia a essa pessoa? Como posso ser privado daquilo que sei que não é pecado? Por que a minha liberdade tem de ser tolhida por causa da consciência do mais fraco? E a resposta vem na segunda parte do nosso sermão. O que trará mais glória a Deus? Respondendo para essa pessoa. O que vai trazer mais glória a Deus? Buscar o seu interesse ou o interesse de outro? Então, Deus, o nosso tema é fazer tudo para a glória de Deus. Deus é glorificado quando amamos o nosso próximo. E Deus é glorificado quando amamos a Deus. A resposta para essa pergunta, o dilema que Paulo traz, ele responde no verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais,
ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O contexto de beber e comer é dentro dessa a ideia da igreja de Corinto, naquele sentido de ter que lidar com comidas sacrificadas a ídolo. Né? Eu sei que esse texto ele é extraído para dar a ideia de coisas simples, comida e bebida, mas a ideia do contexto é: a sua participação no convívio social tem que ser pautada pela glória de Deus. Se você vai comer, se você vai beber, e aqueles que estão ao seu redor, se você estiver no centro da glória de Deus, não vai ter problema. Você não vai causar dano para ninguém. Se a preocupação for honrar a Deus acima de todas as coisas, você vai beber com alegria, você vai deixar de beber com alegria. Você vai comer com alegria, você vai deixar de comer com alegria. Deus é glorificado quando amamos a Deus. A resposta a essa pergunta de Paulo, que Paulo traz, ou ele faz a suposição, antevendo qualquer levante ao seu ensino: mas eu sou livre, porque eu vou ser tolhido daquilo que eu sei que não é pecado, por causa da consciência dessa pessoa. E Paulo responde: coloque a glória de Deus em primeiro lugar, e você vai sair dessa. Não busque o seu próprio interesse. Faça algo que vai ser frutífero. Vai ser frutífero beber e comer e causar com que o seu irmão tropece? Não. Então não come e Deus será glorificado. Vai ser frutífero, vai causar tropeço para o seu irmão se você comer e beber? Não, ele não vai tropeçar. Então Deus será glorificado também. A glória de Deus é o gabarito para o nosso proceder. A glória de Deus é a tabeira, é a forma, é a matriz para o nosso proceder. Em Romanos 12, versos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não tomeis, ou não fiquem na forma, não vos conformeis com este século. Ou seja, assim como quando vai se fazer um bolo, precisa-se de uma forma que haverá de assar a massa, e a massa toma a forma ou o modelo daquela forma, nós precisamos ser formados pela vontade de Deus. Nós precisamos ser moldados e tomar o molde da vontade de Deus, e a vontade de Deus é essa: que Ele seja glorificado em tudo, que Ele seja honrado em tudo. A glória de Deus é o gabarito para o nosso proceder. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deus ele tem que ser glorificado nas coisas ordinárias e cotidianas, quer comais, quer bebais. Esta é a regra básica para qualquer questão da vida. Ou façais outra coisa qualquer. Nas coisas básicas e cotidianas, ou nas coisas gerais, Deus, Ele é o nosso gabarito. Ele é o nosso modelo. Deus é o foco do que fazemos e para quem fazemos. Fazei tudo para a glória de Deus. Isso é interativo. Não é uma sugestão. Não é algo que você... eu vou entrar na consideração se farei ou não para a glória de Deus. É uma ordem. E esse é um dos maiores desafios da vida cristã. Não é fazer a glória de Deus, é abrir mão da nossa vontade para abraçar a vontade de outro. Nós sabemos que devemos fazer a glória de Deus. A questão é: você está disposto a deixar o que você quer para abraçar o que você deve? Nós devemos fazer Deus grande na nossa vida. Nosso proceder deve ser um meio de outros contemplarem a glória de Deus. Como que nós demonstramos amor a Deus? Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. E como que nós demonstramos isso quando colocamos Ele em primeiro lugar? É quando as nossas atitudes com aqueles que nos cercam levem em conta como que estes verão Deus na nossa vida. E Ele vai trazer 3 grupos aqui. Para os perdidos. Os perdidos, quando nos verem, eles devem ver a importância que Deus tem na nossa vida. E ele vai citar
judeus e gentios. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios. E nesse caso aqui, ele está pensando no grupo de incrédulos, de não convertidos. Lá no capítulo 9 ele fala, olha, fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me de com lei para os que estão na lei, fiz-me de sem lei para aqueles que não têm lei. De todas as formas eu tentei ser agradável para convencer, para ganhar essas pessoas para Cristo. Deus é glorificado quando no amor a Ele, nós nos preocupamos quando os outros olharem para nós e pensarem, Deus tem valor ou Deus não tem valor nenhum na vida dessa pessoa. Então ele diz, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus e nem para gentios. Os incrédulos, quando olham para você, o que eles percebem que é mais importante? Tem dúvida se é Deus? Ou eles têm certeza? Não, meu vizinho, Deus é tudo para ele. Minha vizinha, Deus é tudo para ela. Tudo gira em torno se vai agradar ou não a Deus. Mas também nosso proceder deve ser uma bênção para os salvos. Nem tão pouco para a igreja de Deus. Dentro, ou vamos dizer assim, no meio do povo de Deus, e fora do povo de Deus, Deus tem que ser glorificado. Ser cristão não é somente com o povo de Deus. Ser cristão principalmente é lá fora. A luz brilha nas trevas. E é lá que nós devemos brilhar. Não que aqui nós não devamos brilhar. Mas lá fora, as trevas precisam ser dissipadas com a prática de obras que tragam glória ao nome do nosso Pai que está nos céus. Assim brilha a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras. Mateus 5,17. E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E o terceiro pensamento, e último, Deus é glorificado quando imitamos a Cristo. Deus é o nosso gabarito. Aqueles que nos cercam devem ver o quanto que Deus é importante para nós, e por isso nós não vamos colocar o nosso interesse em primeiro lugar, nós vamos nos preocupar em edificar. Deus é glorificado quando imitamos a Cristo. Olha o verso 33 e verso 1 do capítulo 11. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. Paulo repete isso em Filipenses capítulo 2. Mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Como que nós podemos imitar a Cristo, então? Sendo agradável a todos. Paulo diz, não busco o meu próprio interesse, eu tenho o desejo de ser agradável a todos. E a ideia de agradável aqui, não é que você vai negociar a verdade para ser agradável. Só olhar o exemplo de Gálatas. Paulo não foi nem um pouco agradável com Pedro, querendo agradá-lo. Paulo chamou a atenção de Pedro publicamente. Falou, por que você está sendo duas faces? Porque quando os gentios estão aqui, você age como eles, mas quando chegam os judeus da parte de Tiago, você age de outra forma. Não, está errado. Não é nesse sentido que está falando de ser agradável. A ideia é, no proporcionar uma imagem correta do Evangelho, nós devemos fazer isso de uma forma agradável. Uma segunda forma de imitarmos a Cristo é fugindo do egoísmo. E eu preciso dizer, ou talvez nem preciso perguntar se é algo que você luta contra o egoísmo. Eu acho que ninguém está imune a esse vírus chamado egoísmo. Eu, primeiro lugar, depois você. Meus interesses, meu jeito, minha forma, minha visão. E, se sobrar, depois você. Uma maneira de não há como imitarmos a Cristo colocando-nos em primeiro lugar. Nós só podemos imitar a Cristo fugindo do egoísmo. Assim como eu também procuro ser agradável a todos, primeira parte. Segunda parte, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. O interesse de muitos. E a terceira questão. Deus é glorificado quando imitamos a Cristo com uma atitude missionária. Paulo ele termina falando o seguinte,
Para aqueles que estão fora, o propósito é pregar o Evangelho, é mostrar Cristo. E para aqueles que estão dentro, o Evangelho é o único instrumento de confirmação e edificação da igreja. Ele diz assim: eu busco o interesse de muitos para que sejam salvos. Para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Essa deve ser uma das frases. Nós temos várias frases de efeito no Novo Testamento que não deve ser frase de para-choque de caminhão ou de adesivo de carro, mas deve ser fruto no galho ou na árvore da nossa vida. E essa é uma delas. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós temos que ter a ousadia de viver para Cristo de tal forma, de chegar para qualquer pessoa e dizer sem medo de ser orgulhoso: me imite, que você vai estar imitando a Cristo. Sede meu imitador, porque eu estou imitando a Cristo. Sei que Satanás vai falar o seguinte: você está sendo orgulhoso. Eu sei que a carne a carne vai dizer o seguinte: você está sendo orgulhoso. Satanás vai dizer o seguinte: você está sendo mentiroso. Mas só Deus pode confirmar isso no seu coração. Sede meus imitadores, como também eu sou de Deus. Conclusão. O que nós podemos aplicar, ainda que é bem prático, tudo que Paulo falou aqui? Primeiro, Cristo concede-nos liberdade. Você não vai encontrar liberdade, a verdadeira liberdade, fora de Jesus Cristo. Tá? Cristo é quem concede liberdade, e a liberdade vem pelo conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade naquele contexto não é um corpo doutrinário. Como se você conhecer a doutrina batista, você vai conhecer a verdade. A verdade naquele contexto é a pessoa de Cristo. Quem conhece e se relaciona com Jesus Cristo é livre. Esta é a verdade daquele texto. Não era a pregação em si de Jesus, mas era a própria pessoa dele. Se você me conhece, lá em João 14 diz, vocês não, Jesus até fala com um ar de tristeza, Felipe chega, Senhor, mostra-nos o Pai, e ele diz, quanto tempo eu estou convosco e não sabeis que quem vê a mim, vê o Pai? Conhecer a verdade, na perspectiva do Evangelho de João, não é você dominar um conteúdo doutrinário. Conhecer a verdade é se relacionar com Jesus Cristo. Se você não se relaciona com Jesus Cristo, você pode ser uma enciclopédia teológica, você é um escravo. Você precisa experimentar a liberdade que Cristo traz. E isto só vem com um relacionamento com Ele. Somente Cristo concede liberdade. E somente em Cristo teremos a maturidade para o uso correto desta liberdade. Essa liberdade que Paulo está tratando aqui é um nível de maturidade. E o nível de maturidade, lembra quem é o gabarito? Efésios 4. A fim de que alcanceis a estatura da plenitude de Cristo, à medida da perfeita varonilidade de Cristo. Cristo é o gabarito de maturidade. Você pode ser livre, você pode ter experimentado salvação, você pode ter se relacionado com Jesus Cristo e ainda assim não ter maturidade para usufruir desta liberdade que nós estamos tratando no texto. Essa maturidade vem à medida que você caminha mais com Jesus Cristo. Essa é a primeira aplicação que nós vamos fazer de tudo que vimos nessa noite. Temos o desafio de vivermos sem tropeços. O Tiago fala no capítulo 3 que todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas é perfeito o homem que não tropeça no falar, que controla a língua. Nós temos o desafio de passar por essa vida aqui, momentânea e passageira aqui, sem muitos tropeços. Mas nós temos um desafio maior, que é passarmos ou vivermos sem causar com que os outros tropecem
na caminhada cristã. Você tem o desafio de não tropeçar e tem o segundo desafio, que é viver de tal forma que aqueles que estão ao seu redor não tropecem por causa de você. Não tropecem por causa de você. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Vamos lá. Bendito seja o Senhor que nos deu liberdade. Não há homem que possa libertar ninguém aqui. Sei que hoje há culto de libertação, mas é só Cristo quem liberta. Aqueles que estão na mão de Cristo são livres. E estando na mão de Cristo ficarão livres. Pai, nós agradecemos, porque o Senhor nos atraiu para o Teu Filho. Abriu os nossos olhos, rompeu os grilhões do pecado que nos escravizavam. Nós éramos escravos do pecado. E ainda assim o Senhor nos deu vida em Jesus Cristo. Grande é o nosso desafio de aqui dentro, como igreja, ou quando estamos como igreja reunidos, procedermos de tal forma que haja sempre edificação e não tropeço. E lá fora nós temos o desafio de mostrar que o Senhor é o bem mais precioso que nós temos. De fazer o Senhor grande em nossas vidas. Das pessoas notarem que o Senhor é conosco e está em nós. Nada mais importa, nenhum projeto fora do recinto que se chama igreja, ou do grupo que se chama igreja, é mais importante do que fazer com que poucas professem que Jesus Cristo é Senhor. E esse senhorio vem, ou pode ser demonstrado quando a Tua glória é manifestada em nossa vida. Ajuda-nos nessa semana a considerarmos estas coisas. Mostrar que a Tua glória é importante para nós quando amamos o nosso próximo. E mostrar que a Tua glória é importante para nós quando nós amamos o Senhor. E em nome do Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir.